Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula de genética. E hoje o assunto é a segunda lei de Mendel, ou lei da segregação independente, né? Gente, olha só, o par de fatores responsável por uma característica segrega-se independentemente do par de fatores responsável por outra característica. Quanta palavra difícil, né? Vamos passar a tecla SAP aqui e tentar entender o que o Mendel contou pra gente. Pessoal, é o seguinte, o Mendel estava querendo entender se a herança de uma característica depende necessariamente da herança de outra. Por exemplo, tu tem os olhos azuis, mas sempre que uma pessoa tiver olhos azuis, necessariamente ela também vai ter cabelo loiro? Ou será que uma pessoa que tem olhos azuis pode ter cabelos castanhos, né? Ele queria saber se existia uma lei para isso, se de fato a herança de algumas características dependiam da herança de outras ou não. Ou essas heranças são independentes, né, dentro dos indivíduos. E o que ele descobriu foi que, de fato, a herança é independente. Mas antes da gente chegar, né, no porquê que a herança é independente, o que são esses fatores, vamos tentar entender como é que Mendel fez para descobrir isso aqui. Seguinte, ele tinha algumas variedades puras de ervilha, tá, que ele chamava, né, para duas características que ele estava analisando. A primeira característica que ele estava analisando era a cor, né? E dentro de cor tu tinha a variedade amarela e a variedade verde, tá? Opa, ficou para fora do visor aqui, tá? Então, primeira característica cor, podia ser amarelo ou verde, ou então a outra característica que ele estava analisando era a questão da textura. Então, dentro de textura, ou a ervilha era lisa ou a ervilha era rugosa. Então tem duas características que estão sendo analisadas, a cor e a textura. Tá? Hoje, pessoal, nós sabemos que a cor amarela ela é dominante em relação à verde. Então, geralmente eu vou representar a cor amarela, né, por um alelo dominante e a cor verde por um alelo recessivo. Já a textura, pessoal, a textura lisa, a gente sabe que é dominante em relação à rugosa. Então, o alelo que determina a semente ser lisa, a gente representa por um alelo dominante, e o alelo que deixa a plantinha rugosa, a gente representa por recessivo. Ou seja, Mendel tinha lá no laboratório dele ervilhas puras, tá? Nossa geração parental, que era amarela e lisa, e ervilhas puras, que eram verdes e rugosas. Para eu ser puro amarelo, isso significa que eu tenho que ser homozigota para essa variedade, certo? Ou seja, para eu ser puro amarelo, homozigoto dominante. Para eu ser pura verde, então também tem que ser homozigoto. Então eu vou ser homozigota recessiva, certo? E isso estudando apenas a cor. Agora, se eu parar para pensar não só na característica cor dessas sementes, mas eu começar a pensar na textura também, eu vou ver que ela é lisa e ela é pura. Bom, se ela é pura e lisa, significa que em relação ao outro gene, que a gente chamou aqui de gene B, ela também é homozigota. Então, além de azão, ela é Bzão. E essa daqui, como ela é rugosa, a gente viu que a rugosidade é determinada por um alelo recessivo, ela vai ser, além de azinho, vai ser Bzinho. Puxando isso daqui, pessoal, lá para meiose, a gente estudou isso daqui 1500 vezes, né, nos vídeos de citologia e recapitulamos isso na primeira lei de Mendel. A gente viu que é o seguinte, dizer que essa planta é azão, Bzão, na verdade significa dizer que dentro das células dela, ela tem 4 cromossomos, 4 moléculas de DNA. Ela tem 2 cromossomos para o gene A, um para cada alelo, e 2 cromossomos para o gene B, um para cada alelo. Quando ele for produzir gametas, digamos que seja uma planta feminina, vai produzir ali oosferas, né? Para a produção de gametas, pessoal, a gente tem que fazer meiose, tá? Tudo bem, plantas a gente faz meiose para a formação de esporo, mas o esporo depois vem dar origem ao gameta. Enfim, a meiose vocês sabem que é um processo reducional, porque ela separa os cromossomos homólogos. Então, na meiose, pessoal, o que a gente vai fazer na prática é separar os cromossomos que são homólogos, ou seja, aqueles que têm os mesmos genes. Ou seja,
eu vou separar esse cromossomo desse aqui. Nas células filhas, né, desse processo reducional, que é a meiose, eu vou ter uma célula que herda o azão e a outra célula vai herdar o outro azão. E esses cromossomos aqui com B também vão ter que ser separados. Ou seja, um Bzão vem para cá, o outro Bzão vem para cá. De forma que essa planta, pessoal, ela só pode formar 2 gametas. O gametazão Bzão e o gametazão Bzão, certo? Agora, essa planta daqui, para que ela consiga formar grãos de pólen, ela também vai precisar, pessoal, fazer meiose. Só que o genótipo dela é outro. Azinho, azinho, Bzinho, Bzinho. Lembra? Na meiose a gente separa cromossomos homólogos. Então eu separo os cromossomos que têm o gene A e eu separo os cromossomos que têm o gene B. Então depois do nosso processo reducional, eu vou ter um alelo Azinho em cada célula filha e um alelo Bzinho em cada célula filha. Certo? Gente, por coincidência, tá? Nesse caso aqui desse genótipo, existem apenas uma possibilidade de gameta para cada um. Esse daqui, por exemplo, é uma planta que só pode fazer um tipo de gameta, gametazão, Bzão. E esse aqui só pode fazer o gameta Azinho e Bzinho. Ou seja, a geração F1, a família 1, ela vai ser resultante do cruzamento de um grão de pólen desses com uma oosfera dessa, né? Ou seja, se eu cruzar um azão Bzão com um azinho Bzinho, o que eu vou ter? Lembra que isso aqui são gametas, e eles vão se fundir para formar o zigoto. Então esses cromossomos aqui vão estar todos presentes no zigoto. Esse cromossomo aqui, azão, vai ser o homólogo do azinho, e o cromossomo Bzão vai ser o homólogo do Bzinho. Por isso, pessoal, como eu só tenho uma possibilidade de gameta, tá? Para cada um desses progenitores, esse nenenzinho aqui só tem uma possibilidade de genótipo, que é esse aqui que a gente descobriu agora, tá? Ou seja, esse cara aqui vai herdar um azão daqui, um azinho daqui, um Bzão daqui, um Bzinho dali. Isso significa que vamos analisar cada característica de cada vez. O gene A é responsável pela cor, certo? A cor amarela a gente viu que é determinada pelo azão. Então essa plantinha aqui vai ser amarela, porque ela tem o alelo dominante, e ela também vai ser lisa, porque ela tem o alelo dominante para o gene B, tá? Isso aqui para 100% das nossas ervilhas. Agora, Mendel, ele queria saber, tá ok, então esse progenitor aqui ele era amarelo e liso, e o filho dele era amarelo e liso também, todos, os 100% dos filhotinhos eram amarelos e lisos. Será que a herança da cor tá ligada à herança da textura? Para ter certeza disso, né, que a herança da cor estava ou não ligado à herança da textura, ele foi lá e fez a autofecundação de F1. Ou seja, ele cruzou, pessoal, deixa eu botar pra cá minha folhinha, uma plantinha azão, azinho, Bzão, Bzinho, com uma plantinha azão, azinho, Bzão, Bzinho. Fez um cruzamento que a gente chama de cruzamento de híbridos, tá? E isso, gente, é muito importante, porque é aqui que a gente vai embasar a nossa segunda lei de Mendel, e é aqui que a gente vai ver que, de fato, a herança de uma característica não depende da herança da outra. Porque, olha só, vamos lá. Vamos usar o mesmo exemplo da meiose. Ora, eu tenho um indivíduo que tem esse genótipo aqui. Isso significa que ele tem o cromossomo azão, o cromossomo azinho, o cromossomo Bzão e o cromossomo Bzinho. Quando ele for fazer meiose para produzir os gametas dele, ele vai fazer o processo reducional. Ou seja, ele vai separar os cromossomos homólogos. Ele tem que separar azão de azinho, certo? E também tem que separar Bzão de Bzinho. Bzão pode vir para essa célula e Bzinho pode vir para cá. Acontece, pessoal, que nada impede de, ao invés desse Bzão ter ido para essa célula daqui, ele poderia ter ido para cá, né? Ou seja, eu posso herdar o azão tanto com o Bzão quanto com o Bzinho. Ou seja, existem 4 possibilidades de gameta para esse genótipo. E isso é o que dá origem ao nosso chiqueirão, tá? Que é aquele chiqueiro enorme, que agora a gente vai entender como é que faz para funcionar, para construir aquele chiqueirão. Seguinte, olha só, tá aqui o nosso cruzamento. Azão, azinho, Bzão, Bzinho, cruzando com azão, azinho, Bzão, Bzinho.
Gente, qualquer chiqueirinho, qualquer quadro de pneu que tu for produzir, tu tem que sempre ter em mente quais são os gametas que tu vai produzir. Então sempre separa o teu primeiro quadrante lá em gametas femininos e gametas masculinos, da mesma maneira que a gente fez para a primeira lei de Mendel, tá? E aí tu tem que começar a pensar, bom, se isso aqui é um indivíduo e esse aqui é outro indivíduo e eles vão cruzar, isso significa que para que eles tenham descendentes, eles têm que produzir gametas, né? Para produzir um neném, tu tem que ter um espermatozoide, tem que ter o óvulo. No caso das plantas, tem que ter o grande pólen e tu tem que ter a ovosfera, básico, né? Então, como é que tu vai fazer isso daqui? Aplica a meiose. Tu sabe que na meiose tu tem que separar os cromossomos homólogos, mas os não homólogos tu não precisa separar. Então, olha só o que vai acontecer aqui. Tu sabe que tu não pode herdar em um mesmo gameta o azão e o azinho, porque eles são cromossomos homólogos. Mas nada te impede que num gameta tu herde o cromossomo azão e o cromossomo bezão. Da mesma forma que tu poderia ter herdado o cromossomo azão com o cromossomo bezinho, certo? Aí tu continua explorando tuas possibilidades de gameta. Tu poderia ter produzido, por exemplo, um gameta azinho-bezão, né? Mas tu jamais poderia ter produzido o gameta azinho-azão, porque esses dois cromossomos são homólogos, certo? Que mais, pessoal? Existe uma outra possibilidade. Esse azinho aqui, ele poderia ter sido herdado com o bezinho também. Aquelas 4 possibilidades de gameta que a gente estudou agora há pouquinho, a gente coloca aqui no nosso chiqueirão. Como esse indivíduo aqui tem exatamente o mesmo genótipo desse, tu vai colocar aqui os gametas que ele pode produzir, que são exatamente os mesmos. Vê lá, lembra? Tu não pode herdar nunca cromossomos homólogos juntos, mas tu pode herdar cromossomos não homólogos no mesmo gameta. Então, azão, bezão é uma possibilidade de gameta, azão, bezinho é outra, azinho, bezão é outra, e azinho, bezinho é outra, tá? Gente, 4 possibilidades de gametas diferentes para cada uma dessas plantinhas. Faz de conta que essa aqui é a plantinha menina, esse aqui é o plantinho menino. E agora a gente vai ter que conseguir construir esse nosso chiqueirão. Só tu não pode te esquecer daquelas nossas coordenadas iniciais, tá? O gene A é responsável pela cor. Azão, a gente disse que vai dar origem a uma plantinha amarela. Azinho vai dar origem a uma plantinha verde. E bezão vai deixar ela lisa e bezinho vai deixar ela rugosa, tá? Olha só, se esse grande pólen fecundar essa oosfera, tu vai ter um neném plantinha, azão, azão, bezão, bezão. Ou seja, para a característica da cor, ela vai ser amarela. E para a característica da rugosidade, ela vai ser lisa. Então, ela vai ser amarela e lisa, certo? Aqui a gente vai continuar. Azão, azão, bezão e bezinho, né? Azão, azão, bezão, bezinho. Essa planta aqui, para característica de cor, ela é amarela. E como ela tem um gene dominante pro B, ela também vai ser amarela e lisa. A próxima aqui, azão, azinho, bezão, bezão. Ela vai ser amarela para cor e lisa para textura. Olha aqui, azão, azinho, bezão, bezinho. Aqui a gente também vai ter uma planta amarela para cor e lisa para textura, tá? E assim tu vai indo, vai ter que fazer todas as 16 possibilidades, todos os 16 quadradinhos vão ter que ser preenchidos. Então olha só, chega aí comigo, vamos fazer um negócio um pouquinho mais rápido agora para não ficar muito maçante. Olha lá, azão, azão, bezão, bezinho. Amarelo, porque tem o azão, liso, porque tem o bezão. Azão, azão, bezinho, bezinho. Opa, esse cara aqui é diferente. Ele continua sendo amarelo para cor. But, olha aqui, bezinho, bezinho vai me dar uma planta que é amarela e rugosa. Tá? Ou seja, eu vou até pintar aqui de uma cor diferente esse quadradinho, porque ele é diferente e ele faz com que o Mendel consiga responder aquela pergunta que a gente tinha antes. Será que a herança da cor depende da textura? Né? Não! Aqui, claramente, eu tenho uma planta que ela é amarela e rugosa. Ou seja, nem sempre a planta tem que ser amarela e lisa, embora, na maioria dos casos, aqui ela seja.
tá? Aí tu continua fazendo, olha lá. Azão, azinho, bezão, bezinho. Essa aqui é mais uma amarela e lisa. Continua. Azão, azinho, bezinho, bezinho. Ela vai ser amarela e, ó, mais uma rugosa, tá? Marca essa daqui também. Vou te lembrar que ela é diferente. Depois você vai ter que fazer a proporção, né? Então tu já vai marcando as que são diferentes. Essa daqui, azão, azinho, bezão, bezão. Aí a gente vai ter uma pontinha amarela e lisa de novo. Azão, azinho, bezão, bezinho. Mais uma, amarela e lisa. Azinho, azinho, bezão, bezão. Opa, azinho, azinho dá uma diferente, ó. Dá verde. Essa aqui é verde e bezão, bezão vai dar lisa. Então essa daqui é diferente também. Vou botar uma outra corzinha nela pra conseguir achar depois. Mais uma aqui. Azinho, azinho, bezão, bezinho. Azinho, azinho vai dar verde. Mais uma diferente. Bezão vai me dar liso. Mais uma diferente pra gente marcar aqui na nossa listinha. Continuando. Azão, azinho, bezão, bezinho. Amarela e lisa. Azão, azinho, bezinho, bezinho. Ó, amarela e bezinho, bezinho vai dar pra gente uma planta rugosa. Mais uma diferentinha pra gente lembrar aqui de fazer a nossa contagem diferencial depois. Azinho, azinho, bezão, bezinho. Azinho, azinho vai me dar o quê? Verde. Vai dar uma plantinha verde, mas essa bezão aqui vai deixar ela lisa. Mais uma diferente para eu lembrar também. E por fim, mas não menos importante, azinho, azinho, bezinho, bezinho, vai me dar uma variedade que ela é verde e rugosa, tá? Gente, isso aqui também é diferente. Olha só o que a gente vai ter aqui na nossa proporção fenotípica para a segunda lei de Mendel. Conta comigo aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ervilhas que são amarelas e lisas, tá? Vamos lá. Mais 1, 2, 3 ervilhas que são amarelas e rugosas. 3 ervilhas amarelas e rugosas. Mais 1, 2, 3 ervilhas que são amarelas e lisas. E mais uma ervilha que é verde e rugosa. A tua proporção fenotípica, que antes lá na primeira lei de Mendel era de 3 para 1, agora passa para uma proporção fenotípica de 9 para 3 para 3 para 1. Tá? Então ela é bem mais extensa, porque tu não está mais analisando só uma característica, tu está analisando 2 características ao mesmo tempo. E isso nos traz de volta a nossa folhinha da segunda lei de Mendel. Tá? O que a gente fez aqui? Cruzamos 2 variedades puras, obtivemos uma variedade híbrida, tá? E depois a gente teve, através da autofecundação dessa F1, uma geração F2, que está aqui, meu povo. A geração F2 a gente teve 9 ervilhas amarelas e lisas, 3 ervilhas verdes e lisas, 3 ervilhas amarelas e rugosas e uma ervilha verde e rugosa. Isso daqui é a tua proporção fenotípica e ela é constante para essa proporção mendeliana, né, da segunda lei. Vamos fazer a nossa tecla SAP lá na segunda lei de Mendel, tentar entender o que a gente leu no início da aula. Olha só. O par de fatores responsável por uma característica segrega-se. Segregação significa separação, tá? Então, pode colocar aí separa-se, separa-se, tá? Independentemente do par de fatores responsável por outra característica. O par de fatores responsável por uma característica vai se separar, independente do par de fatores responsável por outra característica. Ou seja, o par de alelos responsável por uma característica, sei lá, característica cor, vai se separar independente do par de alelos responsável por outra característica, sei lá, característica textura, que foi o que Mendel estudou. Ele viu que claro que ele não sabia, né, da meiose, enfim, mas através do estudo dessas proporções, ele conseguiu identificar que o par de alelos que é responsável pela determinação da cor
ele vai se separar independente do par de alelos que é responsável pela textura. Ou seja, um gameta ele pode ter um alelo amarelo, tá? Que é responsável pela pigmentação amarela, e um alelo que é responsável pela textura lisa. Mas nada impede que esse mesmo gameta ele tenha, além do alelo amarelo, o alelo responsável pela textura rugosa. Ou seja, a herança de uma característica não depende da herança de outra característica. Certo, pessoal? Era isso por enquanto. Os próximos vídeos vão falar sobre as exceções a essa segunda lei de Mendel. Um abração e até a próxima aula!